Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal aí. No vídeo de hoje vai ser a finalização. O vídeo é completão. Eu vou acelerar só algumas partes assim, igual você tá vendo, porque o vídeo aqui vai ser sem corte. Vai ser um vídeo de como você fazer um mascaramento em um carro, em qualquer carro, passo a passo, do jeitinho, certinho que vocês gostam aí no vídeo e que vocês estão pedindo para fazer os vídeos. Então, nesse vídeo aqui vai ser como você fazer o mascaramento em um carro para poder pintar. Umas super dicas aí, ó, dicas gratuitas, galera. Os vídeos meus, graças a Deus, que o pessoal tem falado aí é porque não é tudo de graça, né? Então, vamos acompanhar o vídeo que vai ser muito bacana. Eu não vou ficar falando assim as meia hora, né? Meia hora e 35, eu acho, alguma coisa assim. Mas eu vou voltando aí para explicar alguns detalhes. Tem algumas partes que eu vou dar uma acelerada, porque, tipo assim, eu vou passar um pano, para que eu vou ficar, né? Então, essas partes, assim, eu vou acelerar. E eu vou cortar algumas partes assim, às vezes chega alguém para conversar comigo, eu vou e corto, né? Depois volto ao assunto de novo. Ou então alguma coisa que... eu vou cortar muito pouco. Se eu fosse deixar o vídeo correr, dá mais de uma hora. Mas eu vou tentar manter o tempo real que você faz uma preparação de uma pintura automotiva, sabe? Então, vamos lá pro vídeo. Aqui eu tô fazendo a fitinha dobrada, como todo mundo sabe. Não tem uma regra para poder fazer uma fita dobrada, para você dobrar ela. Lá na oficina onde eu trabalho tem 5 pintor. 5 pintor. Cada um faz de um jeito, galera. Cada jeito mais estranho. Um mais estranho que o outro. O meu eu custei aprender a fazer. E depois que você aprende a fazer, você tem que aprender a colocar a fita também. Teve um amigo meu lá, o Wilson, lá do Tropa da Pintura Automotiva, também fez um vídeo. Lá, o último vídeo dele recente. Depois você vai lá para vocês verem. E ele também puxa de um jeito. É bem bacana também os vídeos dele que ele explica. Então, aí, ó. Por exemplo, você passar a fita dobrada, você tem que passar mais devagarzinho, né? Deixa ela sentar. Eu tô acelerando porque... aí, tá vendo? Essas partes assim que eu vou acelerar o vídeo. Aí você pode colocar um papel, mas eu coloco a fita larga para ganhar tempo, né? É melhor você gastar um pouquinho de material do que você não produzir. Eu prefiro a produção do que a economia. Então aí você põe a fita larga também, pode passar papel também, não tem problema, né? Aí vai depender do seu tempo. Se eu tivesse com tempo, eu colocava papel. Mas como o carro tinha que pintar hoje, aqui eu tô olhando para essa brecha aí também onde eu botei o dedo, para ver se realmente já tá bom, se não vai entrar tinta lá para dentro. Entendeu? Então eu vi que não vai entrar, tá beleza. Aqui eu já tô passando a fita pro lado de dentro, tá vendo? Com a cola voltada para fora. Eu dei uma errada aí também. No final do vídeo, vocês vão ver por que eu errei. Eu tinha que ter colocado mais para baixo um pouquinho. Eu coloquei só até aí, ó. Porque aí, ó, vocês prestem atenção e quando eu fechar a porta, vocês vão saber o porquê que eu coloquei ela assim. Sempre você tem que deixar a fita passando para dentro, entendeu? Agora vocês já entenderam, né? Por que eu coloquei a fita com a cola voltada para fora. Porque se eu coloco em cima da borracha, a cola não vai colar, a fita não vai colar, entendeu? Então eu coloquei na porta, no metal da porta. Aí eu tô dando uma conferidinha para ver se tá tudo ok lá dentro. Pronto. Ali eu já não mexo mais, entendeu? Nessa parte aqui também, ó. Eu poderia muito bem colocar papel. Mas igual eu te falei, até eu ir lá, cortar o papel, passar uma fita no papel e depois colocar aí, eu prefiro já meter a fita direto
para mim é ganhar tempo. Porque você tem que ganhar tempo na produção. Por mais que você gaste um pouquinho, porque fita você não vai gastar fita, né, galera? Assim, por exemplo, eu gastei uma fita larga, eu acho que nem foi uma fita larga, dá o quê? Não dá nem 10 reais, vai mais de 10 reais. Nem sei quanto tá a fita larga, hein? Eu nem procuro ficar sabendo de preço do material, não, que dá até tristeza. Aí, eu coloquei duas fitinhas largas lá, não precisa mais de que é isso. É todos os carros que eu já pintei assim, não em fumaça dentro, de boa. Aqui, ó, você vê que eu tô caprichando onde eu tô colocando a mão, porque eu tô colocando em cima da dobra da fita, da dobra da folha, na dobra da folha da porta. Em cima daquele calafetinho, mas essa porta de ônibus não tem. Aí eu percebi que tem que colocar mais um ali na borracha, tá vendo? E já tô quase finalizando a porta. Aí eu vi que tá ok, tá vendo? Tá ok. Eu poderia muito bem fechar, mas eu não vou fechar ela agora não. Eu vou primeiro travar ela para me poder ficar abrindo, porque eu já para abrir agora só lá dentro do carro. Aí uma dica importante, é interessante, ó. Eu coloco duas fitas largas coladas uma na outra. Isso eu aprendi lá com o Tegumer, lá aquele canadense lá dos Estados Unidos, sabe? Isso aí quando eu vi ele fazendo, eu falei, rapaz, olha aí, cara. Vou economizar tempo. Material, galera, é o seguinte, você tem que economizar em primer, tinta e verniz, tá? Fita, aí também, ó, você poderia colocar um papel aí. Eu tô colocando fita para agilizar. Ó, você tem que economizar em tinta. Comenta aí, deixa nos comentários ver se eu tô errado. É tinta, primer, né, primer, tinta e verniz. Isso aqui você tem que economizar. O que é economizar? É não usar mais do que o necessário. Vamos supor que você gasta lá essa porta aí mesmo. Eu gastei, eu acho que foi 250 ml de Prime que eu gastei aí. Se eu gastar 400, eu estou exagerando, estou gastando a mais. Mas o ideal seria de 200 a 250. Eu joguei 250 para garantir, para não queimar, para não ficar dando massa em cima de corrigir depois do Prime. Então, se eu falar bem assim, não, eu vou jogar 150 porque eu vou economizar. Não, tá errado. Se o ideal tem que ser 200 a 250, joga 200 a 250. O que é o desperdício de material? É você usar aquilo que não é necessário. Você entendeu? Então, se eu jogar ali 400 ml de Prime só nessa porta aí eu tô desperdiçando. Você entendeu? Mas se eu jogar 100, 150, às vezes depois eu vou tentar corrigir alguma coisa, eu vou gastar até mais do que os 400, que eu vou dar massa, corrigir de novo e não vai ficar bom. Então, se precisar de jogar 400 ml de Prime no capô, jogue os 400 ml de Prime no capô. Primeiro lugar, qualidade. Segundo lugar, produtividade. E em terceiro lugar, economia. Entendeu? Aí uma diquinha boa também, ó. Eu não contornei a fita. Eu passei a fita inteira e depois recortei. Eu faço isso muito aí nos gringos, vídeo gringo também. Vídeo brasileiro, aqui é raro ver assim, ó, fazer essas tirinhas. Nossa, eu aprendi muito com os vídeos gringos, né? Me fala aí, marca eles aí no comentário, vê se vocês conhecem. Vocês conhecem algum? É o Tegumer, Pintando Costas Alberto, Gabriel Merino, Sociedade Paint. O que mais, hein, galera? Aí já é uma dica interessante que o Mais Wallace está discutindo aí, ó. Na pontinha ali, ó. Na pontinha aí, é vale cheio. Não é pintado esse carro na pontinha do paralama. Aí o que vai fazer? Eu vou empapelar essa pontinha, que já vai ficar empapelado, com o capô fechado. Certo? Aí depois, não vai ser nesse vídeo, vai ser no próximo que eu vou já fazer um resumão desse carro aí. Já se inscreva no canal para você já ter essa ideia. Para você pegar esse resumão que eu vou fazer no próximo vídeo. Que é todo o processo rapidinho. Aí o próximo vídeo vai ser rapidinho. Eu vou comentar assim, questão de 15 minutos e tal. Eu vou começar desde o começo, preparação,
aplicação de massa, lixamento, primer e tal, empapelamento e tal, pintura e mostra o resultado final. Tá bom? Vou fazer um finalizar. Aí o que eu faço lá? Eu empapelei lá dentro, aí depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar, eu jogo uma poeirinha de base no pé do paralama lá por dentro, fecho o capu e o que cai lá dentro já fica tipo original, entendeu? Aí eu sou igual o amigo meu lá, do Oficina Mesquita. Eu não economizo fita. Fita não quer dizer que você vai ganhar dinheiro economizando fita, tá? Ninguém ganha dinheiro economizando fita e nem papel. Você vai ganhar dinheiro economizando primer, tinta e verniz. Thinner também, você não vai... tipo assim, nossa, eu tenho que gastar... sei lá... deixa eu ver, eu gasto 50 ml para lavar um revólver de tinta, né? Para lavar um revólver depois que eu jogo primer. Ou então depois que eu pinto o carro, eu gasto 100 ml de tinta para lavar o revólver. Cara, aqui pode gastar meio litro. Você não vai ganhar dinheiro economizando tinta. Tinta, ó. Aí não, Você não vai ganhar dinheiro economizando thinner, fita e papel. É muito significante. Não dá para calcular. Essa é uma diquinha bacana, não sei se você já percebeu. Tem gente que costuma passar uma fita fina, depois passa outra fita fina no papel e depois joga lá. Passa aí. Eu não, eu já ponho a fita larga, porque já simboliza as duas fitas e já colo o papel. Isso aí, ó, é uma diquinha bacana também. Dica grátis, que é o tema do vídeo de hoje, né? Dica grátis. Porque depois você coloca o papel aí, ó, que o papel ele tem que abraçar a roda. Pelo menos essa é a ideia minha, né? A ideia minha é essa. O papel ele tem que abraçar a roda inteira. Não dá para ficar colocando papelzinho picado. Olha pra você ver, eu até cortei a mais o papel aí. E depois eu dou uma apertadinha na beirada da fita para poder colar bem. Isso aí tá vendo? Foi desnecessário. Eu até exagerei aí, ó. Exagerei no papel. Mas eu vou te falando. Esse serviço aí, ó, deve ter pegado por, sei lá, uns R$1.000, sei lá, porque tem para-choque, paralama, a porta, caixa de ar e abertura. Deve ter ficado uns R$1.000 mais ou menos. Pô, você vai gastar, você vai economizar meia fita larga, cara, R$5 num orçamento de 1.000, entendeu? Então é muito insignificante. Diquinha bacana aí, ó, o papel soltou lá e para mim não arrancar todo o papel na roda para colocar de novo, passei 2 fitas largas. Deixa eu ver se dá para pegar. Dá. Aí você coloca no começo e acaba de chegar, igual eu vou fazer agora, viu? Pronto. Então você não vai enfumaçar lá. Por dentro lá tá todo empapeladinho, tudo certinho. Nesse vídeo aqui vai ser como fazer o mascaramento do carro, entendeu? Então se você, por exemplo, se você consegue empapelar o carro de um lado, você faz esse espelho e faz do mesmo jeito do outro. Tem mais vídeo aí na descrição de como empapelar o carro para pintar com a porta no lugar. No caso aí, eu não vou pintar as entradas de porta. Eu passei a fita dobrada justamente por causa disso. Esse capô eu estou empapelando ele, abrindo justamente para o gabineiro abrir, jogar a base e jogar uma tintinha e depois fechar. Tá bom? Isso aqui também foi meio exagerado, esse papel aí. Né? Não precisava desse tamanho desse papel tudo não. Aí como eu vou fazer o capô abrindo e fechando, tem esse estilete que eu passo, mas é um estilete, galera, ó, presta atenção. Ó, esse aqui tem presta atenção que eu vou falar. Não é um estilete novo, afiado, é um estilete cego. Sabe aquele estilete que já tá velho e você dá aquela moladinha na lixa? Numa lixinha 150, numa lixinha 220? Então, é aquele estilete lá. Pode ser uma faquinha também, pode ser uma tesoura. Depende do tempo que você tem. Ou então você compra... Como é que chama aquele estilete? Estilete bico de pato. Pesquisem na internet. Talvez eu coloque aqui na tela. Estilete bico de pato.
É um estilete bom pra fazer isso aí. Ou então você compra o estilete normal, mas não ele amolado, porque pode cortar uma borracha, alguma coisa, é muito perigoso. Eu não costumo colocar a fita por fora, eu costumo colocar aí por dentro, tá vendo? Se tivesse o frizz, às vezes tem uns frizz que não compensa arrancar, não. Que é de alumínio, às vezes se estragar, nossa, aí é complicado. Então, quando é carro popular, aí a gente tira, é facinho, né? Se é facinho tirar esses frizz, essas borrachas aí. Eu não vou pintar o quadro da porta, porque tem um frizz de fora a fora aí dele, ó. Então eu vou matar o frizz, eu vou matar a tinta em cima do acabamento do frizz. Mas eu mato com a fitinha dobrada. Eu vou mostrar no vídeo aí como é que faz lá. Outra dica bacana também, hein? Isso aqui, galera, ó, os vídeos que eu faço não é para quem já é o top da galáxia, não, viu? Para você que se acha que é o dono o cara na pintura automotiva, esse vídeo não é para você. Esse vídeo é para quem está iniciando e para quem quer pegar dicas que às vezes pode facilitar o processo de produção dele na oficina. Por mais que você tenha 30 anos de profissão, sempre você está aprendendo. Então, se você acha que você sabe tudo, então vai ver outro vídeo, entendeu? Aqui não é para você. E se você for fazer uma crítica, assim, que seja construtiva. Não faz crítica para causar tumulto, sabe? Só fazer uns comentários só para se aparecer. Eu sou muito verdadeiro, não sei, às vezes alguém se identifica comigo, às vezes é porque tá aqui no canal por causa disso, né? Eu tô fazendo isso aí na porta porque a porta vai ter que abrir e fechar. Se eu tivesse empapelando esse carro dentro da gabina, eu já ia fechar para lacrar a porta, para não abrir mais. Mas como o carro vai movimentar, então eu estou empapelando para poder abrir a porta, o cara entra no carro, funciona, põe na gabina e depois fecha, certo? Essa é a ideia do empapelamento e de abrir e fechando a porta. Agora a porta traseira, o mesmo processo. Não precisou fazer todo o quadro da porta, senão vamos matar um retoque aqui e lá no pé da coluna, lá embaixo. Se tivesse alguma coisa, se fosse fazer alongamento na lateral, eu fechava o quadro inteiro, certo? Ou então matava o retoque aqui, não estava a fita larga ali, ó. No meio eu matava, se fosse fazer a lateral traseira, eu mataria o retoque no meio, na coluna, no meio da porta. Hoje eu passei a mão agora, não tá a garrafinha d'água lá. Certo? Então eu vou matar o retoque lá embaixo. Se fosse tinta onde eu ia matar o retoque lá embaixo, eu alongaria na lateral. Mas como não vai só verniz, eu vou fazer tipo uma cabaninha, sabe? É onde eu apanhei. Vocês vão ver. Acho que no momento 25, por aí, vocês vão ver lá que eu dei uma apanhada. Eu tive que refazer algum serviço lá. Então aí, ó, eu ponho a fita larga e a cola fica para fora. Ou seja, você só encaixa. Pronto. Você só encaixa a fita. Encaixa o papel na fita, acabou. Esse estiletinho meu aí, eu acho que eu tenho uns 2 anos. Que esse estilete tá com imã. Ele tem um imã. Ele tá me acompanhando. Tá vendo? Então eu faço uma marcação. Você viu que eu fiz a marcação com a mão. Depois eu tiro o papel e corto com o estilete, tá vendo? Aí ele é até meio cego, tá vendo? Ele não é um estilete amoladinho. Quando eu vejo que ele tá muito cego, eu vou lá dar uma passada assim, ó, igual os avós da gente faziam com um canivete, sabe? No chão, igual, já viu? Você sabe o que eu tô falando, vocês não é bobo. Então aí, você vê que nem se passar na borracha, nem vai cortar. Aí o que corta mesmo é papel. Eu vou deixar os vídeos, né, em uma playlist desse carro. Ó, eu fiz um de um Honda Fit, ficou bom, depois vocês veem aí, mas esse aqui também, cara, ficou... Esse eu tenho zelo por dessa playlist desse Onix aqui. Essa playlist aí eu tenho estima por ela, porque assim, a gente tem que sentir orgulho da gente também, né? Foi um das minhas melhores playlists, foi dessa aqui. E de algumas playlists de aplicação de verniz também, ficou muito top. Realmente eu falei e quis passar no tempo, né, que deu também.
realmente o que eu quis passar mesmo. Aí depois você revê os vídeos, você percebe, pô, cara, faltou isso, faltou aquilo. Então por isso que eu te falo, galera, que dá para fazer conteúdo todo dia. Todo dia dá para postar vídeo. Por isso que eu te falo que se inscreve no canal, porque se tá te ajudando, cara, a única coisa que você pode retribuir aí é a inscrição, né, cara? Eu fico até. Não gosto muito de ficar pedindo, não. Não me sinto bem pedindo, não. Eu acho orgulho. Eu sou muito orgulhoso em pedir as coisas. Já sofri muito por causa disso. Hoje em dia eu não sou pai, não. Perdi a vergonha. Então, aqui já tô meio que matando Você vê que já dá pra ter uma noção, né? Lembra que eu te falei dos frisos lá das portas? Em cima ali do vidro? Então eu coloco uma fitinha dobrada lá, tá vendo? E em 3 partes que eu vou colocar lá na porta traseira. Só um pouquinho, um pedacinho. Aí no próximo vídeo vai ter uma correçãozinha de massa acrílica que eu fiz na porta. Foi uns furinhos de massa. Igual eu te falei, essa massa da Sherwin Williams, a 3500, dá muito poro, sabe? Então a gente fica pensando em mudar de marca, mas aí não depende da gente, né? Tem que passar por várias pessoas lá para mudar a marca. Então às vezes a gente fica nisso aí, mas tem várias marcas boas de massa aí, cara. Tem a Robelo, tem a Anjo boa, tem a. Nossa, põe nos comentários aí para nós lembrar. Aí por que eu esqueci? Sabe a cerveja que eu tomei? Pronto, agora aqui, ó. Vou finalizar. Não, vou não. Eu achei que eu tava finalizando, mas eu tenho que abrir a porta de novo. Eu dei bobeira aí. Vocês vão ver porque eu dei bobeira. Porque eu vou ter que passar o papel lá pra dentro, vou ter que ir lá e abrir a porta de novo. Agora eu lembrei. A gente. Às vezes você vê uns vídeos aí no YouTube. Olha lá, agora eu tenho que ir lá dentro, abrir. Às vezes você vê uns vídeos no YouTube dos caras pintando e tudo. Aí, galera, eles só postam só os vídeos que dá certo, cara. Mas a gente faz assim, eu sozinho, eu preparo lá de 20, 25 carros, às vezes até 30 carros no mês. Fora pintura, né? A gente pinta lá assim, em média. Até que tá nessa pandemia aí, mas se for tocar normal mesmo, a gente faz mais de 100 carros lá por mês. Cara, a gente erra demais, cara. Você pode ter 30 anos de profissão, você vai fazer trem 2 vezes, dá retorno, você tem que refazer de novo, às vezes vai pra gabina, a gente tira pra gabina porque deu um BO lá dentro, volta. Então, eu não sou de ficar cortando muito isso não, sabe? Ficar cortando e mostrando só as partes boas, não. Eu mostro as partes ruins também. Porque os caras que estão iniciando na área passa a impressão que a pintura automotiva é uma profissão fácil. É só ver um vídeo no YouTube e aprendeu, né? Não. Vocês vão. Eu vou falar isso em uma live aí. Vou fazer uma live aí eu vou abrir a caixinha de Pandora aí para vocês, o que realmente acontece dentro de uma oficina de pintura. Os prós e os contras. Tomara que eu não esteja inspirado. Todo HB, Onix, né? Eu acho que o HB20 também, né? A maioria acho do Onix. Tem esse acabamento preto aí, que tem que tomar muito cuidado, que a pessoa esquece, vai pintar e pinta de trem de prata, de branco, né? E fica horroroso, fica horroroso. Depois Pra fazer isso que eu tô fazendo aí, galera, você tem que tirar a terra da beirada da lateral, viu? Às vezes os caras vão fazer a empapelamento aí, onde eu tô passando o dedo, e esquece de limpar. Às vezes lava com água, aí vai papelar, que é trem melequento de água lá, não cola. Aí tá com pressa, aí a fita não cola. Nossa, aí o cara começa a xingar e quer aquela inteira, que trem. E é isso aí, é nós na pintura. Então por isso que é bom, às vezes, trabalhar seco, porque também agiliza, né? Vocês viram aí que o que eu gastei de água para fazer esse carro foi borrifando, mesmo assim foi só para limpar. É porque eu não mostrei, acho que foi no primeiro vídeo, eu não mostrei limpando, mas esse carro chegou meio sujinho aí, umas terrinhas. Então, carro, cara, você vai trabalhar seco, limpa a peça pelo menos onde você vai trabalhar.
limpar com pano molhado mesmo. Ou então, você lava ele e trabalha no outro dia seguinte, ou trabalha depois. Vai depender do seu tempo. Vamos supor que a oficina é sua, você tá com tempo. Esse carro aí, ó. Eu gastei uma dica boa aí também. Aí foi onde eu errei, ó. Eu tinha que ter colocado a fita aí, ó. Até aí, ó. A fita pra fora. Aí eu vou ter que enfiar a fita lá pra dentro. Eu tinha que ter começado a fita botada de dentro pra fora, pra cola ficar exposta pra fora, lá no começo. Aí eu dei uma navaiada aí. Você vê que eu tô tirando até devagarzinho, ó. Aí eu já tô pensando o que eu vou fazer, ó. Porque eu acho que qualquer trabalho, né, galera? Você tem que fazer, você tem que estar concentrado no que você está fazendo, mas já pensando no que você vai fazer, entendeu? Lá na frente. Você não pode estar divagando. Tipo assim, você tá trabalhando, mas tá com a cabeça lá em outro lugar. Não. Você tem que estar trabalhando aqui agora e já projetando lá na frente. Por exemplo, aí, ó, tem aquela frase de Einstein, né? Penso 99 vezes no problema e não me vem a resposta. Deixo de pensar nele e a resposta vem até mim. Então, quando você tem um problema, igual eu tive aí agora, o que eu vou fazer? Puta que pariu. Então, beleza, eu tenho um problema, esquece ele. Mas eu sei que, na verdade, não esqueci, eu joguei lá pra frente. Que eu tenho que concentrar no agora. É o foco da meditação, né? O que é a meditação? É parar de pensar, é não pensar. Essa é a meditação. Vocês conseguem não pensar? Tipo assim, você tá concentrado aí, eu tô passando estilete, ó. Eu tô passando estilete. Eu não tô pensando nas minhas contas, nos trem. Quando a mente vem, você deixa ela resolver os problemas. Não resolva os problemas. É função da mente resolver o problema, entendeu? A mente também faz parte de você. Vocês têm que saber diferenciar o que é mente, pensamento, razão, emoção, instinto, o corpo físico. Tem que saber diferenciar tudo isso aí. Os centros, né? Você tem que saber diferenciar os centros que você tem. Centro intelectual, centro motor, centro instintivo, centro sexual, centro emocional. Por exemplo, agora eu estou usando o centro motor. Mas só que o meu centro intelectual, ele está resolvendo o problema. Uma hora o problema vai vir. A solução vai vir, entendeu? Então, tipo assim, se você ficar preocupado e pensando no problema, o problema sempre vai adiar. Sempre vai estar pulando para frente, né? Então você nunca vai resolver o problema sempre vai vir. Depois, quem sabe a gente dá uma palhinha desse trem assim, né? É porque eu sou instrutor de uma instituição que a gente ensina isso aí pra galera, entendeu? De autoconhecimento. Então, de repente, a gente faz uma live aí de um autoconhecimento voltado para funilaria e pintura. Para ajudar na concentração, para ajudar até na alimentação. Às vezes a pessoa tem um problema lá no trabalho, às vezes, tipo assim, você pintou um carro à noite lá, para entregar no outro dia, o carro encheu de olho de peixe. Cara, você nem dorme, né? Se você dormir, é porque ou você já é um autossuficiente, já é um cara bem evoluído, ou então você é um cara totalmente evoluído, não tá nem aí para ninguém. Isso é um perigo também. Pessoa que não preocupa com nada. Aí, ó, qual foi a ideia que eu tive aí? Não dá para ficar daquele jeito ali, porque vai ficar aqui no verniz, né? Não tem como. Aí o que eu vou fazer aí? Eu vou fazer uma cabaninha, né? Sempre o papel das rodas tem que passar. O papel das rodas tem que abraçar a roda, galera. O papel das rodas, entendeu? Pra quem gosta de empapelar com plástico, plástico 3M, da Robelo, daí é bom também. Eu gosto de empapelar. Aí eu fiz esse reforço aí, ó, pra poder encaixar, pra poder entrar lá dentro. Eu vou deixar rolar o vídeo aí que vocês vão ver o que foi que eu fiz. Você viu que tá passando. Onde eu tô com o dedo aí, ó, o dedão, que tá ali, ó, onde o papel tá dobrado, é onde tá a marca da lixa, tá vendo? É onde eu vou matar o retoque. Então eu deixei um brilho ainda. Tá brilhando um pouco. Antes de chegar no papel na quininha lateral lá, ó, tem um brilhozinho. Então o retoque tem que ser matado em cima do ranhado da lixa. No caso aí da lixa 800, né? Que eu passei na Rockit. Então, o retoque tem que ser matado em cima do ranhado da lixa.
não pode matar o retoque em cima de brilho, tá bom? Eu já errei demais, já errei muito, mas às vezes você vai vernizar e passa um pouquinho, que acaba matando com o diluente, né, motinho de matar retoque, em cima do brilho. Aí lascou, filho. Aí você vai ter que fazer dois retoques, né? Um pouquinho para onde foi pintado e vai expandir um pouco mais o retoque. E aí, tá vendo por que eu dobrei o papel? Para poder fazer isso aí, ó. E depois, agora você vai ver aí, ó, eu tive outra ideia, uma ideia complementar para reforçar, uma ideia de reforço. Para quem gosta de ser criativo, esse processo de pintura automotiva é interessante. Eu estou limpando aí, ó. Tem que estar limpinho, né? Conferindo se está limpo mesmo. Você viu aí a cabaninha? Só que é o seguinte, o papel ficou meio solto. Vocês vão ver aí, ó. Quer ver? Ah, viu o que aconteceu? Aí pronto, agora lascou. Aí eu já tô pensando, na hora que eu tava pensando o que eu vou fazer agora. Aí eu deixei de pensar no problema e vem a solução, entendeu? Sempre. Aí, ó, viu? Presta atenção. Agora, aí eu tive a ideia agora aí. Interessante, né, cara? Rever fazer uma retrospectiva do que você pensou é interessante até. A ideia que eu tive. Aí sim o papel não vai sair mais. Eu tô colocando no brilho, onde tá brilhoso, tá bom? Não foi em cima da lixa, não. Então eu vou matar o retoque bem antes, onde eu tô fazendo isso aí. Chego pra dentro. Porque onde vai estar essa cabaninha aí, ó, é onde vai só verniz, não vai tinta aí. Então, esse vídeo aqui, ele tá meio que finalizando. Então eu finalizei o empapelamento do carro. E no próximo vídeo eu vou fazer o emborrachamento, vou fazer como catar, né, aqueles furinhos de primer que tem que fica no primer e jogar uma base, pintar o para-choque novo, jogar o combo de aderência lá, o ativador, e jogar uma base para a gabina. Vamos mostrar o processo de pinturas, tá? Então, vamos lá, eu vou ficando por aqui, galera.